que vai ser a nossa pauta de hoje. Então, vamos falar da semelhança da falsa morte do Michael com a do Elvis Presley. As semelhanças que tem. A Aline não pôde aparecer hoje porque ela tinha compromissos aí, e na parte da manhã fica meio difícil, mas depois a gente grava para marcar, para gravar mais tarde com ela. Sim. E estamos aqui de novo, eu e Marília. Eita! E os nossos outros vídeos nem terminou ainda de sair, e a gente estamos aqui, né? Eu tô aqui jogando um joguinho, se eu olhar muito pra lá, que eu tô jogando aqui também. É o que tu fala sempre. É, o Legend Online. É. Tô dando uma jogatina aqui. Eu tô sem tripé, porque o meu tripé quebrou. Ah. Tu contou a parte aquela do cachorro, né? O quê? Do outro que adotou e depois desadotou. Ah, é. Então, vamos lá. Sim. Você viu que na falsa morte do Michael, os dois, eles usaram, tipo, remédios, né? Tipo, abusaram, né, de medicamentos, essas Isso. coisas, assim, né? Tipo, é interessante, porque o Elvis falava com a Lisa, tipo, perguntando sobre como o pai dela morreu, como foi. Interessante. O que você acha disso? Eu acho que ele já queria há muito tempo fazer igual o Elvis Presley. Ali, nos anos 90, eu acho que ele já pensava mesmo. E você viu uma coisa que mandaram no grupo hoje? Que falaram que o Michael ele sentia dores por dançar, então, tipo, as dores dele, ele já usou isso, os remédios para poder conseguir dançar em paz. Só que, tipo assim, se ele ficasse tomando remédio para poder fazer show, para poder acalmar uma dor, ele estaria dopado em cima do palco. E a gente ia notar. E a gente ia notar que a gente tinha usado algum remédio, algum medicamento. E outra que, se for assim, todo dançarino que dança igual o Michael sentiriam dores. O Michael, ele tinha, assim, dores na coluna e no couro cabeludo por causa daquelas queimaduras que ele sofreu da Pepsi, mas não era uma dor, assim, intensa, era quando tocava no couro cabeludo dele. Era só encostar. E as pessoas, tipo, alguns fãs deles acham que o Michael sentia dores por causa da dança. Olha só, a que ponto chegamos. A que ponto? Gente do céu. Eu fico chocada com alguns comentários que eu vejo, que nem nas partes quando falam que o Michael é careca. E você viu que eles liberaram, se eu não me engano, 10 músicas do álbum Thriller dele, né? Que são inéditas. Eu vi. Deixa eu puxar agora aqui, né? Porque isso é interessantíssimo. Sim. Mas a dor na coluna é novo para mim. O quê? Eu não sabia da dor na coluna dele, só da Pepsi. Não, ele tinha umas dores que ele sentia na parte lombar das costas. Só que o povo, eles falam que, nossa, como se... Como se ele não pudesse se mexer. O engraçado é que tá falando na internet, mas, tipo, aqui no Google você não acha nada sobre as 10 músicas que foram lançadas. É interessante isso daqui. Parece não. Olha, gente. Mas assim, você quer acrescentar alguma coisa assim na semelhança da falsa morte do Elvis com a do Michael? Porque, tipo, foi muitas coisas idênticas, muitas coisas parecidas. Dizem que o laudo lá da ambulância seria a letra dele estava igual a do Elvis, né? No laudo aparecia a letra igual a dele. E o do Michael a mesma coisa. A do Elvis também, você viu que, tipo, a do Elvis, até o laudo tava igual. Tipo, é como se ele tivesse pesquisado, feito, tipo assim, para fazer essa teoria, né, da conspiração. A gente quer teoria, tá? Ninguém tem prova de nada.
Não quero colocar na cabeça de ninguém, nem eu e nem a Marila. É só umas comparações. Teorias. Porque, ó, o Michael, ele teve Neverland, Elvis, Graceland. Sim. Você pode ver que ele tinha uma inspiração no Elvis, né? É. Ainda teve gente que falou que o Michael casou com a Lisa por causa do pai dela. Não tinha nada a ver. O Michael gostava da Lisa, ele amava, ama, né, a Lisa e tal. Tanto a Lisa amou ele quanto. E os fãs que têm ódio da Lisa, que é foda, mano. Coitada da mulher, a mulher não fez nada pra ninguém, gente. Tadinha, eu tenho dó da Lisa. Pecado, nunca fez nada pra ninguém. Mulher, falam que ela tratou mal o Michael, nunca, ela cuidou do Michael, ela queria protegê-lo. Só que, infelizmente, ela não conseguiu protegê-lo. Tem um detalhe que o Michael foi reconhecido por uma coisa de anatomia lá numa dos hospitais. Eu vi, só que eu não acho mais essa matéria. Na época, alguma coisa referente à anatomia, medicina, que ele tinha bastante curiosidade e daí colocaram uma menção para ele no hospital. Só que eu nunca mais achei essa matéria. Uma coisa também interessante é que assim, o Michael ele usava nomes falsos, às vezes, para poder conseguir medicamento sem o médico dele saber. Isso. E realmente é verdade, o Michael ele fazia isso, ele usava nomes falsos, que até aquele cara que a gente fala que não é o Michael, como que era o nome dele? Agora eu até esqueci. Esqueci também. Jack Turner. O Jack Turner, ele dava também esses medicamentos pro Michael, só que ainda, tipo assim, o Michael não era viciado como dizem os tabloides, que ele era viciado. Não, o Michael ele usava alguns medicamentos mais fortes por conta da dor mesmo que ele sentia, mas não era uma substância que chegaria a matá-lo, entendeu? E não era propofol que indicavam para ele. Então, assim, tipo, tem muitos pontos errados nessa morte do Michael que se você parar para pensar, que você se pergunta assim, pô, a gente tem vários pontos que provam que o Michael já estava planejando um possível desaparecimento, vamos dizer assim. Principalmente por conta daquela maleta cheia de dinheiro que até hoje não apareceu. E a estátua do filme O Vento Levou. Sim. Cadê a estátua? Que valia milhões aquela estátua dele. Aquilo ali sumiu. Então, olha, outra coisa que a gente tem que concordar que, tipo assim, as pessoas falam assim, mas o Michael, se ele tá por aí, como que ninguém nunca achou? Que é aquele dia que a gente falou no outro vídeo que a gente fez, que o Michael ele pode se passar por cover, ele pode se disfarçar, ele pode fazer o que ele quiser. E, tipo, por que que os filhos do Michael só podem ter acesso à herança a partir dos 40 anos? Aí é que tá. O Michael jamais... Não se perguntam isso. O Michael jamais deixaria os filhos dele desamparados, assim. Jamais, cara. Ainda mais os filhos dele. E aquela entrevista com o Rabino, ele disse que ia continuar, depois do desaparecido, fazendo as caridades dele de uma forma que ninguém soubesse que era ele, mas que mais ou menos entendessem. O ruim que com isso aparece muitos charlatões, tipo aquele Peter Jackson que tem lá no Instagram, aquele cara que fica postando como se ele fosse o Michael, tanto que no aniversário dele, ele estava comemorando o aniversário do Michael, se ele fosse o Michael. Aí, tipo assim, mano, tem muita gente charlatona, tipo o Peter Midani, que também se passa pelo Michael nas redes sociais. Tem várias pessoas que usam o nome do Michael para poder ganhar like, ganhar seguidor. Que nem, tipo, eu tô aqui para pôr alguns pontos e algumas interrogações, porque tem coisas que não encaixam, né, Marila? Tem coisas que não encaixam, não tem coisas que a gente não consegue saber real a verdade daquilo que está acontecendo. E outra, porque teve muitas pessoas que falaram que viram o Michael. Muitas pessoas que relatam ter visto ele. Eu não tô falando daquele blog lá, mas eu tô falando de pessoas mesmo que relataram ter visto o Michael. E é muito estranho, porque ao mesmo tempo não tem provas
E ao mesmo tempo tem relatos. E o relato da hora que, aquele horário que deram, que parou alguns aviões no aeroporto. Pois é, então. Pois é.